Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre reologia aplicada ao petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é viscosimetria e reometria. Os tópicos a serem abordados são viscosimetria e reometria e técnicas de medição de viscosidade. Ao término desta aula, você será capaz de entender o que é viscosimetria e o que é reometria e também conhecer os equipamentos utilizados na medição da viscosidade. Por fim, entender quais são os fatores que influenciam a viscosidade. Vamos lá? Como nós já vimos ao longo do curso, a viscosidade é uma medida da resistência de um fluido à deformação causada por um torque, certo? E a viscosimetria, ela estuda e mede a resposta reológica dos fluidos, através de técnicas e instrumentos laboratoriais. Então, como que isso funciona? Durante esses experimentos laboratoriais, as grandezas físicas que são medidas são a velocidade angular, o torque, o ângulo de deflexão, o tempo, e todas essas medidas que são feitas são transformadas em unidades de tensão e taxa de cisalhamento. Feito isso, nós conseguimos calcular a medida da viscosidade, o valor da viscosidade através da lei de Newton, certo? Então, aqui é o nosso primeiro entendimento sobre viscosidade. Seguindo, o que faz a medição de todas essas grandezas físicas? O nome do equipamento é viscosímetro. O viscosímetro é o equipamento utilizado para medir essas grandezas físicas que nós acabamos de falar, e ele fornece parâmetros viscosos do fluido sob cisalhamento contínuo. As técnicas para a mensuração da viscosidade envolvem a determinação da velocidade de escoamento do líquido no interior do tubo, ou também você pode colocar um corpo esférico no interior desse líquido de densidade conhecida e avaliar o tempo que esse corpo esférico, normalmente uma bolinha de metal, leva para se deslocar até o fundo desse tubo preenchido por esse fluido. A partir daí você consegue ver a resposta desse fluido à deformação que a bolinha está causando. Então aqui eu trago a imagem dos principais tipos de viscosímetros. Tem o Cannon, Fensky, o Hoppler e o Gilmon. Ok? São os três principais viscosímetros. Agora vamos entender então o que é reometria. Reometria consiste em técnicas experimentais utilizadas para determinar as propriedades reológicas dos materiais. Muitos dos materiais que nós estudamos nem sempre apresentam características muito simples. Por esse motivo, muitas vezes torna-se necessário um detalhamento um pouco mais profundo. Então, aqui eu trago uma fórmula muito importante que é do número de Deborah, que é dada pela relação entre o tempo de relaxamento sobre o tempo de aplicação de uma deformação ou tensão. Então o número de Deborah é λr sobre T, certo? E como que a gente sabe se um material ele é sólido ou líquido por esse número? Números muito elevados de dE são referentes a materiais sólidos, enquanto que números mais reduzidos dizem respeito a fluidos viscosos, ok? A determinação dos parâmetros reológicos para esses fluidos viscoelásticos depende da aplicação de tensões ou deformações oscilatórias, ao invés de tensões ou deformações constantes, que conduzem a um estado permanente de cisalhamento. Isso é muito importante, porque o viscosímetro opera apenas em deformações constantes. Aqui a gente consegue trazer para a nossa equação uma variável diferente, que são as deformações oscilatórias. E aí entra a importância do reômetro. O reômetro ele permite a investigação do comportamento reológico sob condição de fluxo pleno e o comportamento viscoelástico de determinado fluido. Aqui eu trago a imagem do reômetro, como vocês podem ver, e diferentemente do viscosímetro, como eu já vinha explicando, que ele só consegue medir a viscosidade do fluido em um número limitado de condições, o reômetro é capaz de medir a viscosidade e a elasticidade de materiais não newtonianos em uma ampla variedade de condições. Então veja, o reômetro é capaz de descrever em um nível muito maior de detalhe um determinado material, quando comparado, por exemplo, com o viscosímetro, que é mais limitado nesse sentido, ok?
Bom, aqui eu trago uma parte muito importante da matéria. Como eu disse no início do curso, uma das principais variáveis que a gente vai tratar é a viscosidade. E agora chegou a hora de entender quais são os fatores influentes na viscosidade. Vejam, eu trouxe aqui para vocês 6 fatores. O primeiro deles é a composição do sistema. Imaginem vocês no laboratório medindo a viscosidade de um determinado fluido e esse fluido sofre algum tipo de contaminação. Então, ele não vai apresentar a mesma viscosidade que apresentaria se estivesse em seu estado natural, certo? Então é necessário que o sistema esteja confinado, fechado durante a análise, para que não ocorra a variação da composição do sistema. O mesmo é válido para a temperatura e pressão. Durante o experimento, não pode ocorrer a variação dessas variáveis. Senão o que acontece? A viscosidade pode mudar. Vocês se lembram lá da nossa primeira aula que a gente conversou a respeito da variação da viscosidade conforme o aumento da temperatura? Ela varia. Quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade para um líquido, certo? A taxa de cisalhamento, ela também tem que ser constante. Não pode variar, senão a viscosidade varia também. O tempo e o campo elétrico. Então, uma forma de resumir tudo isso que a gente conversou é só olhar para aquela formulinha ali que é dada da seguinte forma. μ, que é a viscosidade, é igual, o F ali é a função. Então, μ é função de C, que é a composição do sistema, T, que é a temperatura, P, que é a pressão, gama, que é a taxa de cisalhamento, T, que é o tempo, e, por final, o campo elétrico. Beleza? Bom, trouxe aqui para vocês um vídeo bem bacana sobre a medição de viscosidades e também uma dica de leitura, caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais nesses assuntos. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre viscosimetria e reometria. Espero que vocês tenham gostado. Visitem nossas redes sociais e até a próxima!